A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Mais um programa Sementes da Fé. Nesse domingo, 10 de maio de 2026, comemora-se o Dia das Mães. Um dia especial, não que o Dia das Mães seja apenas no segundo domingo de maio, muito pelo contrário, são todos os dias, porque mãe cuida dos seus filhos diariamente. Então você que não tem condição de levar a sua mãe para almoçar em algum lugar, faça o favor de visitá-la, de abraçá-la, de beijá-la, de dar aquele carinho, aquele aconchego, aquele cheiro na sua mãe. Que esse dia seja especial e impactante para a vida de vocês. Que Deus abençoe todas as mães em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Amados e queridos irmãos e irmãs, continuemos a nossa imersão na carta aos Filipenses. E hoje leremos dos versículos 12 ao 26 do capítulo 1 da carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Filipe. E diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo Jesus. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De forma continuarei a alegrar-me, pois sei que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amados e queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja no coração de vocês, recepcionando esta palavra como conhecimento da parte de Jesus Cristo, Filho único de Deus, e a glória do seu santo nome, em nome de Jesus.
Queridos ouvintes da Jequié FM, se nos versículos de 1 a 11 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo apresenta a base da vida redimida, agora nos versículos ora lido, Paulo mostra como essa espiritualidade se sustenta em meio às crises, em meio às adversidades, em meio às lutas e às tempestades. Ele está preso, limitado fisicamente, mas especialmente livre, espiritualmente livre. Por quê? Porque nada pode impedir o agir de Deus através de nós e em nós. Paulo aqui ele apresenta uma espiritualidade frutífera e cheia de propósito. Por quê? Porque é uma espiritualidade através de Cristo Jesus. É a espiritualidade redentiva em Cristo Jesus. Isso revela o quê, pastor? Isso revela uma verdade central, que a redenção não muda apenas o destino eterno. Ela redefine a forma como enfrentamos a vida no presente. O que isso quer nos dizer? Que ao redefinir a forma ao qual vemos as lutas, as dificuldades, as adversidades, as crises que porventura venham, e nós em Cristo Jesus redentivamente mudamos o destino delas. Por quê? Porque a nossa esperança está na eternidade, a nossa esperança está no eterno. E na perspectiva da espiritualidade de Jesus Cristo, o Evangelho não remove necessariamente o sofrimento, mas ele ressignifica tudo à luz do Evangelho de Cristo Jesus. E o que nos diz então, pastor, versículo de 12 a 14 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, quando a crise se torna propósito. As coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo não nega a prisão, mas interpreta, ressignifica a prisão corretamente com a sua realidade. O que parecia perda tornou-se avanço. O que parecia limitação virou plataforma de pregação. E não só na vida do apóstolo Paulo, nós também vimos isso no livro de Gênesis, através da vida de José. José preso e se tornou o melhor prisioneiro daquela prisão, cuidando das pessoas, cuidando dos enfermos, sendo mão que acolhe e abraça a todos os quais ali se encontravam. Até o guarda pretoriano ouviu o Evangelho através do apóstolo Paulo. O que nós temos que entender é que, independente das circunstâncias às quais nós nos encontramos, nós precisamos receber a palavra de Deus em nós, ser luz, e o Espírito Santo de Deus nos motivar, nos encorajar para falarmos de Cristo Jesus. O que a espiritualidade de Cristo nos revela neste texto? Que nada na vida do redimido é desperdiçado. Tudo pode ser usado por Deus. O problema não é o que acontece conosco, mas como interpretamos à luz de Cristo Jesus. Você tem visto suas lutas como obstáculos ou como oportunidades da redenção? Como oportunidades de falar do Evangelho de Jesus Cristo? Como oportunidades de ser uma pessoa redimida e que fala da redenção. Quando Cristo é maior do que as motivações humanas, versículo de 15 a 18 do capítulo 1, Cristo é anunciado e com isso me sinto alegre e com isso me regozijo. Paulo reconhece algo desconfortável. Alguns pregavam por inveja, outros por boa vontade. Mesmo assim, ele declara: Cristo está sendo pregado.
O centro aqui não é o ego, nem o reconhecimento, mas Cristo sendo revelado. E qual a ênfase pastoral que a gente pode dar nesse texto? Uma espiritualidade madura vence a necessidade de validação pessoal. Não tem necessidade de você se validar, não tem nenhuma necessidade de autopromoção. É Cristo sendo revelado. Você serve por Cristo ou por reconhecimento? Você serve a Jesus, você diminuindo e ele crescendo, ou você está atrás de reconhecimento, de autopromoção? Uma vida sustentada pelo Espírito, versículos de 19 a 20. Isso me resultará em salvação, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Paulo revela o segredo da sua firmeza, onde ele está alicerçado, qual a rocha ao qual ele está posto. Oração da igreja, suprimento do Espírito, é a expectativa de Paulo bem clara nesse texto. Cristo será engrandecido, seja na morte, seja na vida. Porque Paulo afirma: se eu morrer é lucro, se eu viver é Cristo. Amados e queridos irmãos, essa é a expectativa eterna do coração do cristão. Enquanto o dia, pregando o evangelho, se a noite vier, é lucro diante do Senhor. Mas pastor, eu não entendi nada. Enquanto há dia há vida, a noite é igual à morte. Então, enquanto eu viver, é apregoando o evangelho de Cristo Jesus. Se eu morrer, é lucro, porque morreu em Cristo Jesus. A morte só é lucro para quem morreu em Cristo Jesus. Porque está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, que os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os vivos em Cristo serão arrebatados. Qual é o segredo então? Estar em Cristo Jesus. Esse é o meu e o teu segredo, estar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não é na força humana, não é na minha capacidade, não é nas minhas habilidades, mas na dependência contínua e perseverante no Espírito Santo. Porque é Ele que é professor por excelência, que vai me ensinar, que vai me encorajar, que vai me aperfeiçoar para a boa obra de Cristo. A vida cristã autêntica é uma vida cristocêntrica e pneumática, movida pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não compreendi nada. Eu explico. A vida cristã autêntica é Cristo Jesus no centro. Ele é o centro e movido pelo Espírito Santo de Deus. Pneuma. A palavra grega que traduz o agir e o operar do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Porque nós somos instrumentos de justiça na mão do Senhor. Por isso que nós temos que esvaziar de si mesmo, para que o Espírito Santo de Deus ocupe todos os espaços do meu ser, do teu ser, para agir em nós e através de nós, para a glória, honra e engrandecimento do nome do nosso Senhor. E precisamos estar aptos, atentos, apercebidos e vigilantes, porque tem uma pergunta que não quer calar. Você tem tentado viver a vida cristã, a sua fé, na força própria ou na dependência do Espírito? Você vive a sua vida cristã confiando em si mesmo ou na dependência do Espírito de Deus?
perguntas para reflexão, para que eu e você possamos acordar, despertar do sono espiritual, para abrirmos os olhos, enxergarmos a seara e trabalharmos para o nosso Senhor. Porque a Bíblia diz nos evangelhos que todo labor, todo trabalho para o reino de Deus não fica sem paga. Deus não deve nada a ninguém. Nós é que somos eternos devedores diante do Pai. Nós é que devemos a Ele, por isso, todos os dias pedimos perdão, misericórdia da parte do Pai. Fiquemos vigilantes, atentos e despertos, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado através das nossas vidas, para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. E o versículo 21, pastor, do capítulo 1 da carta aos Filipenses, o grande paradigma: viver é Cristo Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui está o coração do texto. Aqui está a afirmação do apóstolo Paulo, porque ele redefine completamente o sentido da existência. Viver, Cristo. Morrer, ganho ou lucro. Precisamos entender que Cristo Jesus não é parte da vida, ele é a própria vida, para a honra, glória e engrandecimento do nome do nosso Senhor, Pai de Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, às vezes vivemos a vida departamentalizada, às vezes vivendo a vida pegando partes que Jesus pode entrar, parte de departamento de gavetas da minha vida profissional que Jesus não pode entrar. Ele não é parte, ele é um todo, ele é a própria vida. Nós só estamos vivos hoje, século 21, 10 de maio de 2026, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Que se não fosse a morte de Cristo na cruz, todos nós já seríamos aniquilados, destruídos totalmente. Que só através de Jesus temos vida e vida em abundância. Precisamos entender que o viver é Cristo, o morrer é ganho, o morrer é lucro. Lucro por quê, pastor? Porque eu morri em Cristo Jesus. Cristo jamais é departamento, jamais é parte. Aqui ele pode entrar, aqui ele não pode. É um todo. A vida cristã autêntica, a vida cristã genuína, é Cristo sendo a sua própria vida. O esvaziamento do eu, como eu costumo dizer, é a maior grau de humildade, no meu ponto de vista, do ser humano. Por quê? Porque ele se esvazia de si mesmo e dá lugar para que o Espírito Santo de Deus opere e faça todo o trabalho ao qual eu e você fomos enviados por Deus antes da fundação do mundo. Precisamos entender esse propósito. Precisamos compreender que a nossa vida cristã tem um propósito do Pai, e o Pai quer nos usar como instrumentos de justiça para a glória de seu santo nome. Quando Cristo é o centro das nossas vidas, a vida ganha sentido e a morte perde o medo. Não há mais medo da morte. Por que não há? Porque sabemos em quem temos crido, que é fiel para guardar o meu e o teu depósito até aquele grande dia. Nós começamos a enxergar na perspectiva da eternidade agora. Nós estamos no eterno. Nós estamos em Deus. Então as circunstâncias terrenas, inclusive a morte, perde o seu sentido. Porque tudo é Cristo. É o seu reino.
é a sua cultura, é o que nos traz a viver, é que nos dá encorajamento, é que nos traz aperfeiçoamento. E sabe qual é o único arrependimento que temos? Porque não fizemos isso antes, porque não fizemos há 10, há 20, há 30 anos atrás, para que eu possa estar em sua presença mais tempo. O único arrependimento de viver a vida em Cristo, de laborar para o seu reino, é este. Porque não foi antes, porque eu não me arrependi antes, porque eu não tive essa reconciliação com Cristo antes, porque eu não apregoei a sua palavra antes. Mas ainda dá tempo, meu irmão, minha irmã. Antes do soar da trombeta, ainda dá tempo de reconciliarmos com Deus e com o nosso propósito diante de Deus, para que possamos estar no eis-me aqui, envia-me a mim. O que define a sua vida hoje? Cristo Jesus ou outras coisas? Qual a definição que você faz da sua vida hoje? Qual a perspectiva que você tem da sua vida espiritual? Ou as coisas desse mundo têm distraído você, têm roubado o seu tempo privilegiado que poderia estar em oração, lendo a sua palavra e na presença de Deus Pai? Quais as coisas mundanas têm roubado o tempo e nos distraído, mesmo achando ou iludidos que estamos na presença de Deus? E o que nos diz os últimos versículos ora lidos, pastor? Versículo de 22 a 26 do capítulo 1 da carta aos Filipenses. Uma vida com propósito além de si mesmo. Uma vida com propósito além de si mesmo. Permanecer é mais necessário por causa de vós. Paulo diz que permanecer no corpo, permanecer vivo, permanecer na terra era necessário por causa de muitos que ainda não compreendiam o evangelho, que ainda estava distorcendo a verdade do evangelho. Uma vida com propósito além de si mesmo. Além de pensar apenas no seu ego, além de pensar apenas no seu umbigo, no seu clã. O que é que o apóstolo Paulo está nos revelando aqui? Qual o dilema dessa revelação? Desejo de estar com Cristo, eternidade. Compromisso com os irmãos, missão, missiologia. É aquela ideia dentro de si que está tão aflorada que eu não concluí o meu trabalho missionário ainda. Eu preciso concluir, alcançar o maior número de pessoas possíveis para a graça de Jesus Cristo no amor do Pai. Ele escolhe permanecer, ele escolhe continuar a vida missionária, não por si, mas pelo seu semelhante, mas pelos seus irmãos. A vida redimida não é egoísta, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Jequié FM. Ela é missional e relacional. Nós precisamos entender que não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo. Qual a ênfase nesse texto? A maturidade espiritual se revela quando vivemos não apenas para Deus, mas para o próximo em Deus. Amados, isso é de uma profundidade, é de uma revelação. Eu vou repetir. A maturidade espiritual se revela quando vivemos não apenas para Deus, mas para o nosso semelhante em Deus, fazendo a obra de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Sua vida tem servido apenas a você ou ao propósito de Deus
aos seus irmãos, ou ao propósito de Deus ao seu semelhante. Porque o seu semelhante é a imagem de Deus. É nosso irmão. E nós precisamos estarmos unidos e reunidos. Para quê? Para cumprirmos a missão no relacionamento. É a oportunidade de pregarmos o Evangelho, de demonstrarmos o nosso comportamento cristão diante dos nossos irmãos, diante do nosso semelhante. Filipenses capítulo 1, dos versículos 12 a 26, nos ensina que a espiritualidade de Jesus Cristo transforma crises em propósitos. Os versículos ora lido também nos ensina que a espiritualidade de Jesus liberta-nos do ego e da necessidade de reconhecimento pessoal. A espiritualidade de Jesus também nos ensina que precisamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus. E a espiritualidade de Jesus centraliza tudo no reino de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então a centralidade é a Trindade Santa, é o reino do Pai, é a cultura do reino de Deus. E o que mais é ensinado nesses versículos, ora lido, diante da espiritualidade de Jesus Cristo? Vive com propósito, além do seu ego, além de si mesmo, além de pensar apenas no seu umbigo. Porque Paulo nos mostra que um homem redimido pode estar preso fisicamente, mas nunca estará preso espiritualmente. Eu vou repetir: um homem redimido, um homem lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, pode estar preso fisicamente, mas nunca estará preso espiritualmente. Hoje Deus nos chama a uma espiritualidade mais profunda, onde Cristo é o centro, não é circunstância, onde o propósito é maior que o sofrimento, onde viver não é sobre nós, mas sobre Ele, a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Declare isso hoje, meu irmão e minha irmã, ouvintes da GQE FM. O meu viver é Cristo. E quando essa verdade se torna real, a dor ganha sentido, a vida ganha direção e a eternidade ganha valor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.